Olá, líderes! No episódio de hoje, não tem roteiro programado, não tem nada organizado. Porque é um assunto tão pessoal meu, e eu aqui, sozinha em casa, pensando em como criar o roteiro, como organizar de forma lógica um tema tão delicado, sabe? Que é sobre o burnout. Sim, o burnout bateu na minha porta e eu abri. Só que esse burnout, ele vem me visitando já faz muitos anos. Só que na época que eu só ouvia a palavra estresse, não burnout. Não se falava muito de saúde mental, não se falava sobre síndrome de burnout. Isso não estava no contexto das mídias sociais, dos jornais e às vezes até de palestras sobre o mundo corporativo. Quando eu tinha os meus 20 e poucos anos, 22, 23 anos, eu tava num ritmo frenético. Faculdade, TCC, a minha irmã mais nova sofreu um acidente. Enquanto eu estava na faculdade de engenharia, com várias cadeiras de física, e eu notei que a minha visão começou a turvar. Sabe quando tu tira foto e daí fica aquelas fagulhas assim, e tu não consegue enxergar de forma nítida? A minha visão ficou assim. Ao ponto de eu estar fazendo uma prova de física e eu não consegui concluir aquela prova. Eu simplesmente não enxergava os números. Eu me levantei, entreguei a prova quase em branco e fui embora, frustrada. E pensei, rodei. Naquele dia eu desisti daquela cadeira. Uma faculdade particular, então imagina a dor. Não só no bolso, mas a dor moral. E aí, eu busquei um oftalmologista, porque pra quem ainda não sabe, tenho alta miopia, que nem fala, eu sou alta míope. Eu tenho 11 graus de miopia. Então, as visitas em oftalmologistas eram regulares. E passei por vários especialistas. E eu pensei, o que está acontecendo com a minha visão? E eu não percebi que eu estava num ritmo frenético de estresse, de sobrecarga, porque além de fazer a faculdade, eu também trabalhava. E tentando lidar com toda aquela turbulência que o acidente da minha irmã trouxe. E aí, eu fui no oftalmologista e eu fiz um exame chamado OCT, que é uma tomografia do olho. E o médico olhou pra mim e falou assim, moça, tu tá numa rotina muito estressante, porque isso que tu tem, o diagnóstico que eu vou te dar, é de alto estresse. Eu estava com serose central, que é uma doença que dá geralmente em homens, e na faixa de 35 a 40 anos. Eu tava ali entre os meus 23 e 24, com uma doença causada pelo estresse. Aí ele olhou pra mim e falou, tu precisa descansar. E eu pensei, nunca. Não tem espaço para descanso. Mal sabia eu que ali era o início de uma longa repetição de estresse. Eu nunca me permitia baixar a guarda. Eu nunca me permitia descansar, diminuir o ritmo. Era como se eu tivesse uma necessidade de sobrevivência, uma urgência. Eu precisava me formar logo, conquistar todos os meus objetivos, logo conseguir um emprego na minha área logo, eu precisava evoluir. Eu me pressionava de uma forma absurda, ao ponto de eu começar a normalizar essa sobrecarga, de estudar até mais tarde, de fazer o máximo, de buscar estudar o máximo e me esforçar o máximo que eu pudesse. Foi então que a serose central foi me visitando em ciclos. Porque quem é míope sabe, o medo de ficar cego é muito grande e recorrente. Então, quando dava a crise da serose central, eu fazia o tratamento com colírio, passava, descansava um pouco, pegava mais leve. Quando estava tudo bem de novo com a minha visão, esquecia e voltava ao ritmo frenético. Então, eu acho que eu tive uns 6, 7 episódios até o ano de 2020. Fiz laser, fiz tudo que tu possa imaginar. E eu nunca relacionei a burnout. Nunca relacionei que eu estivesse esgotada. Eu achava que a ansiedade era por qualquer outra coisa, menos burnout. Eu achava que o fato de eu estar também engordando eram os maus hábitos. Paladar infantil, nunca relacionei a burnout. Eu nunca olhei pra mim pra tentar entender o porquê eu precisava ser tão rápida. Por que precisava acelerar tanto? Por que esse ritmo tinha que ser frenético? Pra que trabalhar tanto? O que passava na minha cabeça, sabe? Eu não prestava atenção em mim. Eu não prestava atenção no meu corpo. E aí eu consegui o estágio nesse meio tempo todo, entre uma serosa e outra. Depois eu fui promovida para coordenadora, sempre com muita intensidade em tudo. Parecia que eu tinha nas minhas costas um compromisso gigante de não falhar,
e ser extremamente competente. Então, eu sempre fazia a mais. Eu sempre tentava ser acima da média. O esforço era sempre mais. E aí, depois de coordenadora, passei a trabalhar como especialista, como engenheiro de alimentos mesmo. Depois assumi o cargo de gerente industrial e fui para o cargo mais desafiador da minha vida, que foi ser gerente de 2 fábricas. Adivinha o que aconteceu? Novo episódio de Serosa Central. Eu trabalhava sem mentiras e sem exageros, às vezes quase 24 horas. Dormia 1 ou 2 horas. Eu ia ao extremo. Era como sempre tivesse um mecanismo que apertasse um botão para dizer: estado de emergência, sobreviva, você precisa. Sempre numa intensidade descompensada, sabe? Como se fosse vergonhoso eu não ter um bom desempenho. Eu vivia em ponte aérea. 15 dias no Rio Grande do Sul, 15 dias no Paraná. Era como se eu quisesse abraçar o mundo. E eu ainda estudava sobre liderança, sobre gestão, controle de produção, gerenciamento de projetos. Eu nunca parei e prestei atenção pro meu descanso, pro meu cuidado, pra minha saúde. Eu só fui seguindo no flow. E aí, eu descobri a yoga. Eu comecei a fazer yoga e pensei, tá faltando alguma coisa. E até agora eu não tinha entendido que eu estava com burnout. Eu só sentia aquela necessidade de desacelerar, de olhar mais pro meu corpo, de olhar mais pra mim, pra ser mais generosa e carinhosa comigo mesma, sabe? E aí eu comecei a fazer yoga, e a yoga, ela tem um troço muito desconfortável, que é fazer com que tu preste atenção no teu corpo. Preste atenção na tua mente. Te digo que foi a yoga que me fez despertar? Não, foi um conjunto de coisas. Porque por trás daquela Lisa acelerada, daquele furacão que não se olhava, só queria saber de trabalho, estudar, num ritmo acelerado, fazendo renúncias de si mesmo pelo bem da sua carreira, existia questões que não estavam sendo vistas e trabalhadas. Mas aí eu quero abrir um parênteses. Para a gente conquistar determinados níveis, a gente vai ter que trabalhar mais, sim. Vai ter que fazer o a mais. Vai ter que talvez dormir mais tarde, trabalhar num ritmo mais acelerado, mas são ciclos. Eu fiz isso desde a época da faculdade, sem entender que algumas situações me traziam gatilhos que faziam que esse modo turbo ficasse ainda mais acelerado. E aí comecei a fazer yoga, comecei a sofrer por todos os desafios que eu estava enfrentando naquele cargo de cuidar de 2 fábricas. Esse desafio valeu por um mestrado e um doutorado de tantas experiências que eu tive ali. Eu consegui implementar um sistema ERP. Em poucos meses, a gente implementou a ISO 9001, ajustamos processos, ajustamos equipe, conseguimos quebrar paradigmas. Foi um trabalho incrível. Mas a que preço? A que preço? E aí, o meu ciclo se encerrou e eu voltei para Porto Alegre e fiquei cuidando apenas de uma fábrica. Voltei a desacelerar e voltei também a fazer tratamento nos olhos para a serosa central. Foi quando eu fiz um laser super moderno, um laser amarelo para a serosa central. E eu pensei, agora vou focar em qualidade de vida. Vou focar em me cuidar. Só que eu nunca assumi de verdade esse compromisso comigo mesma. Eu sempre levei o meu corpo ao extremo e foi a yoga que me ensinou a perceber isso. A yoga que me ensinou a perceber o furacão, o modo turbo desnecessário e o quanto que eu levava o meu corpo ao extremo sem dar pausas. E aí, nesse meio todo, fazendo yoga, eu queria ser mais leve para fazer as posturas. Vertida sobre a cabeça até hoje é meu maior desafio. Eu já te conto por quê. E eu queria ser mais leve, eu pensei, vou perder peso. E nada. Fazia dieta, e nada. E eu pensava, meu Deus. Ao ponto que quando eu fui na médica, meu marido disse assim, eu vou entrar contigo. Porque se ela não acreditar que tu faz dieta e que tu come pouco, eu tô ali de prova. E ela começou a olhar os meus exames. E daí chegou na parte do cortisol. Aí chegou um diagnóstico que demorou muitos anos, porque eu já tinha passado por várias endócrinos e nenhuma tinha percebido que eu estava com burnout. Ela olhou os meus níveis de cortisol absurdamente baixos, olhou o histórico de outros exames de cortisol que nenhum outro médico tinha se atentado. Ela olhou para mim e disse: tu está com fadiga adrenal. Me fale mais sobre a tua rotina. E eu contei, que para mim já estava normalizado. Eu contei tranquila, como se fosse algo extremamente normal. E ela só, a cada frase, arregalava os olhos. E ela olhou para mim e disse: tu tem burnout.
Tu está com burnout, Liz. Desculpe a franqueza, mas tudo isso que tu tá me contando, todos esses sintomas e a rotina que tu tá me contando, causou isso no teu corpo. Elevou o teu corpo a níveis extremos de estresse, a níveis extremos de cortisol, que te gerou uma fadiga adrenal, que é quando o teu corpo já não produz mais cortisol. Então, o que que acontecia? Sempre cansada, exausta, querendo me isolar, querendo não interagir socialmente com as pessoas, irritadiça, ansiedade. Ia segunda-feira trabalhar e parecia assim que alguns desafios já me tirava do eixo, gerava uma ansiedade muito grande. Meu nível de tolerância para algumas coisas começou a ficar cada vez mais baixo e eu ignorei todos esses sinais. Eu já estava fazendo tratamento com psicóloga para falar sobre assuntos familiares, para entender mais. E como eu estava dando mentoria, olha só, trabalhando como diretora, porque eu já tinha conseguido o cargo de diretora quando eu tive o despertar, e também como mentora de carreira e mentora de liderança, fazendo palestras, produzindo conteúdo, fazendo podcast. Já pensou? E a psicóloga foi me abrindo vários caminhos, me trazendo clareza de várias coisas. A necessidade de ser útil, sobre a codependência, sobre a necessidade de trabalhar sempre para servir e a partir do trabalho mostrar para as pessoas que eu tinha valor. Tantas coisas que eu nem me sinto tão confortável em confessar para vocês. Mas a yoga, o trabalho na terapia, o diagnóstico da médica me ajudou a perceber que eu estava sim em burnout e que eu precisava descansar, fazer uma coisa de cada vez, que eu não precisava viver no desespero e na sobrevivência, que eu poderia ter uma relação mais saudável com o meu trabalho. Várias vezes eu me desculpei dizendo, mas eu amo o meu trabalho. Eu amo trabalhar. Eu não tinha uma relação saudável. Eu romantizei muito o trabalho. Eu usei isso como desculpa. E aí, depois do diagnóstico, eu comecei a tomar medicamento, vitaminas. Aí eu vi a diferença. Gente, eu virei outra mulher, com mais energia, mais entusiasmo, porque parecia que eu estava morrendo. Eu me sentia depressiva. Eu pensava, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Será que eu estou entrando em depressão? Não, era a falta de cortisol. Comecei a fazer o tratamento e comecei a reagir, mais disposição para fazer exercício físico, mais disposição para trabalhar. E daí eu pensei, agora sim eu vou aproveitar essa disposição, vou trabalhar mais ainda. Sabe por quê? O meu corpo estava reagindo, mas a minha mente ainda não. Eu precisei seguir o tratamento na terapia para conseguir ter clareza do porquê eu levava o meu corpo ao extremo. E quando eu fui tendo clareza e fui estabelecendo limites para mim mesma, tentando entender o porquê que eu tenho que fazer tanta coisa, aí eu fechei as minhas mentorias individuais, foquei nas atividades de forma mais equilibrada, passei a priorizar os descansos no final de semana, aproveitar mais a minha família e me liberando de certas culpas, e me liberando daquela necessidade de ser útil, daquela necessidade de só se sentir valorizada pelo trabalho. Afinal de contas, as pessoas, como disse minha psicóloga, podem te valorizar pelo que tu é e não pela tua performance. Elas podem valorizar a Liz por quem a Liz é e não por aquilo que ela entrega. Vocês entendem que muitas vezes o burnout, ele é só o ponto final, ele é só o efeito, mas tem várias outras questões que a gente vai ignorando na nossa vida que nos leva a entrar num modus operandi tão nocivo para nós que nos levam a um burnout. Então, o burnout me ensinou muitas coisas, principalmente sobre me amar, sobre entender que a performance vem do nosso autocuidado, que a performance ela vem da nossa capacidade de honrar a nossa saúde mental e física. E eu comecei a experimentar isso, porque descansando, fazendo exercício, com os níveis de cortisol regulados, as vitaminas reguladas, uma alimentação mais saudável. Eu passei a ver a vida diferente, com a clareza dos meus gatilhos para trabalho, revendo a minha relação com o trabalho, que eu sigo achando que trabalho não é só trabalho para mim. Eu aprendo, eu evoluí muito a partir do trabalho. O desafio da liderança, ele me transformou como pessoa. Cara, isso não é romantizar. Só que antes eu levava o extremo, hoje eu levo com outro olhar, estabelecendo limites e uma relação mais saudável com o trabalho. Ele é parte da minha vida, mas ele não é toda a minha vida.
Tem que ser um mantra, né? Ele é parte da sua vida, mas ele não é toda a sua vida. E aí, eu fui pensando que existe vida para além do trabalho e que o quanto que a nossa saúde é preciosa. O quanto que a nossa mente, ela precisa estar saudável para conduzir pessoas, para conseguir olhar para situações de forma mais lúcida, para não ir no automático, no desespero, na sobrevivência. O burnout me ensinou muitas coisas, principalmente a entender a minha utilidade como pessoa, que é para além do trabalho. Eu sou a Liz esposa, eu sou a Liz filha, eu sou a Liz irmã, eu sou a Liz profissional também. Eu sou a Liz para a Liz. Eu tenho a minha individualidade, o meu mundo interior. Eu sou a Liz com características singulares. Eu não sou a Liz profissional, só aquela que fala. Eu sou engenheira de alimentos e especialista nisso, lidero há tantos anos. Era só isso a minha descrição sobre quem eu sou. Não, eu sou a Liz para além do trabalho. E foi isso que o burnout me ensinou. Ele me ensinou a olhar para mim, olhar para as minhas vulnerabilidades, olhar para quem eu sou de forma mais profunda, acessando camadas que demorou anos para eu acessar. E isso prejudicou muito o desenvolvimento da minha maturidade, prejudicou muito a minha evolução na gestão das emoções, prejudicou em muitos aspectos da minha vida. Mas uma hora a gente cai na real. E eu caí quando eu recebi aquele diagnóstico. Tudo se encaixou e a verdade veio como um soco no estômago. Mas foi necessário para eu entender que descansar é importante, ajuda a regular as nossas emoções, que os problemas ficam menores do que a gente acha que eles são quando a gente aprende a descansar, e que não tem que abraçar o mundo todo numa segunda-feira, e que a gente não vai controlar tudo, e que tá tudo bem errar, tá tudo bem não saber, e que eu posso pedir ajuda, e que existe uma equipe, e que eu não sou a pessoa que vai ser a heroína, que resolve tudo, que faz tudo. Eu aprendi tanta coisa com o burnout. Esse podcast não tem um roteiro, não é um podcast técnico. Não tô trazendo explicações técnicas sobre o burnout. Eu tô te explicando, te contando, te confessando a minha experiência quando o burnout bateu na minha porta e eu abri. Se eu estou curada hoje, eu não sei, mas às vezes eu caio em certas armadilhas. Aí vem as pessoas que me amam e me alertam. Liz, descanse. E sabe que se eu for admitir qualidades minhas, é que eu olho para a vida toda, em todos os aspectos, como um aprendizado. Então, burnout realmente foi um grande aprendizado. Te espero no próximo episódio. Um grande beijo.